E aí pessoal, beleza? Bem-vindos à nossa segunda aula de DP aqui, né? Estamos aqui para mais uma aulinha. De novo, a recomendação para vocês é sempre a mesma, né? Assistirem essa videoaula e em seguida fazer o exercício que eu for recomendar aqui no slide, ok? E me entregar. Vocês têm sempre uma semana para me entregar. Vai deixar aberto lá no Google Classroom, beleza? Seguinte, hoje o que a gente vai ver, eu vou anotar aqui pra gente. Deixa eu pegar uma cor de caneta aqui. Hoje a gente vai ver áreas de retângulo, paralelogramo e triângulo, tá bom? Então olha lá, aqui a gente tem áreas de retângulo, paralelogramo e de triângulo. Vamos um por uma, vai. Essa aqui primeiro, vamos ver as áreas de retângulo, pessoal. Bom, um retângulo, meus queridos, a gente sabe, nossa senhora, né? Professor do céu. Um retângulo é algo desse tipo aqui, né? Olha lá. Certo? Retângulo. Então, não necessariamente tem todos os lados iguais, né? E eu tenho todos os ângulos retos aqui dentro. Isso é um retângulo que a gente chama. Tudo bem? Além disso, o retângulo a gente sabe que ele é composto por uma base, não é mesmo? Ele tem sempre uma base, que aqui eu vou chamar de B, e ele tem uma altura, que é esse tamanho aqui, né? Que eu vou chamar de H. A altura eu chamo de H. Tudo bem? Então, o meu retângulo ele tem a base dele e tem a altura dele, tá? Lembrando, esse ladinho aqui, ó, ele é igual ao ladinho aqui de cima, né? E esse H aqui, esse lado aqui, é igual a esse aqui. Tudo bem. Tá. Então, sabendo disso, deixa eu apagar isso daqui que eu fiz aqui. Aqui eu apaguei, aqui eu apaguei. Opa. Aqui é apagado e aqui está apagado. Simples. Então, como que eu calculo a área disso, né? Se eu quero saber a área de um retângulo, pessoal, hoje a aula ela é bem tranquila mesmo, tá? Então, a área de um retângulo, eu vou colocar aqui a área do retângulo, ou seja, AR, a área do retângulo, eu sempre calculo a base vezes a altura, tudo bem? Então, base vezes altura, tá? E essa daí é a área do retângulo. Por exemplo, se eu tiver um terreno, vamos entrar aqui num exemplo. Se eu tiver um terreno, e esse meu terreno, ele tem uma forma retangular. Olha lá. Vou desenhar desse jeito agora. Onde ele tem aqui 3 metros de base e uma altura aí de 5 metros. Qual que vai ser a área do meu terreno? Eu quero saber então a área, né? Eu quero saber tudo isso daqui, ó. Qual que é a área do meu terreno, pessoal? Simples, né? Isso daqui, a área do terreno é a área do retângulo, já que o meu terreno é um retângulo. 3 vezes 5, né? Base, que é 3 vezes a altura, vezes a altura que eu já sei quanto vale, que é 5. 3 vezes 5 dá 15. 15, e aqui está em metros, né? Quando eu multiplico metro vezes metro, dá metro ao quadrado. Então, a minha área é 15 metros ao quadrado, tudo bem? E é assim que eu calculo a área de um retângulo. Vamos para o próximo? E se eu quiser agora calcular a área de um paralelogramo que não seja um retângulo, né? Então agora, ó, vamos ver a área do paralelogramo que não é um retângulo, porque o do retângulo a gente já viu. Simples também, tá, pessoal? Ó, paralelogramo nada mais é do que esse cara aqui, né? Ó. Esse cara aqui. É como se eu fosse pegar um retângulo e desse uma entortadinha nele, né? Deixa eu apagar essa parte aqui. Pronto. Esse é um paralelogramo, tá bom? E olha só. A altura do meu paralelogramo, gente, a altura é sempre o segmento que sai do ponto e desce até a base formando 90 graus, tá? Esse é o conceito de altura, ele tem que formar 90 graus. Então, minha altura não pode ser, por exemplo, essa daqui, ó. Calma aí, deixa eu fazer em outra cor. A minha altura não pode ser esse carinha aqui, ó. Porque ele não está formando 90 graus, tudo bem? Tem que ser sempre o segmento que desce formando 90 graus. Então, a minha altura aqui, no caso, é esse cara aqui, ó. Por quê? Porque ele aqui no caso forma 90 graus aqui com a minha base.
Tudo bem? Então, essa daí é a minha altura, que eu vou chamar de H, e a minha base continua sendo essa daqui, né? Tá bom? E olha que interessante, pessoal. Tenta abstrair e tenta pensar no seguinte, ó. E se eu cortasse isso daqui? E se eu cortasse esse retângulo, esse triângulozinho aqui, e colocasse ele pra cá? Olha o que aconteceria. Olha o que aconteceria. Eu vou fazer em verde aqui pra vocês verem, ó. Olha a imagem nova que eu ficaria aqui, ó. Olha a imagem nova, ó. Opa, foi mal. Eu ficaria com um retângulo. Ué, então um paralelogramo é um retângulo curvadinho. Mas se eu tiro essa partezinha do triângulo e boto aqui, eu fico com um retângulo. Então é a mesma coisa de eu estar calculando a área de um retângulo. Então a área do paralelogramo, pessoal, ele também vai ser a base vezes a altura. Simples, tudo bem? A área do paralelogramo é a base vezes a altura. Então, por exemplo, um exemplo aqui pra gente fazer. Olha só. Se eu tiver... Opa, deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Se eu tiver um paralelogramo aqui, ó. Olha lá. E eu estou falando para vocês que a base aqui vai medir 8, tá bom? E a altura aqui vai medir 4. Aqui 4 metros, aqui 8 metros. Fácil, né? Para eu achar a área disso, como é que fica? A área do paralelogramo é base vezes altura. Então, base vezes altura. Então, é 8 vezes o 4, que vai dar 8 vezes 4, 32 metros quadrados. Fechou? A área do paralelogramo, então, tá tranquilíssimo pra gente também, tá? E por último, e talvez mais importante, né? É a área do triângulo, tá? A área de triângulo, pessoal, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou... Opa, não tô conseguindo colocar o meu acentinho aqui no triângulo. Aí, agora foi. A área de triângulo, como é que eu calculo? Bom, pessoal, olha só. Vamos desenhar primeiro aqui um retângulo, primeiro de tudo. Você concorda comigo? Reparte o retângulo no meio aqui. Você concorda comigo que dentro de um retângulo, eu tenho dois triângulos, ó? Não é? Eu não tenho dois triângulos? Então, para eu calcular a área do triângulo, pessoal, de vez de colocar esse T aqui, eu vou colocar um desenho de um triângulo. A área do triângulo é a mesma coisa que eu calcular a área do retângulo, só que eu tenho que dividir por 2. Por quê? Porque eu tenho dois... Quando eu estou calculando a área de um retângulo, eu estou com dois triângulos aqui. Então, se eu quero saber de um só, eu divido por 2. Então, ó, se aqui é a base e aqui é a altura. Tudo bem? E olha só, o triângulo retângulo, por exemplo, esse cara aqui já vai ser a altura. Por quê? Porque desce formando 90 graus, né? Então, ó, deixa eu só... Eu vou trazer aqui para vocês. Espera aí. Ó. Então, essa daqui é a fórmula, né? Base vezes altura dividido por 2. Vamos fazer um outro. Por exemplo, se eu tiver esse cara aqui agora, ó. E agora, pessoal? Deixa eu colocar isso aqui como exemplo. Se eu tiver esse cara, fácil. Esse daqui é a minha base. Essa daqui é a minha altura, ó. É o segmento que desce formando 90 graus. Então, esse tantinho aqui vai ser a minha altura. Tudo bem? E se eu tiver agora, vamos pegar um outro triângulo. Se ele for retângulo. Ah, se ele for retângulo, melhor ainda. Deixa eu fazer um retângulo decente aqui. Por quê? Porque daí a altura já é esse próprio cara aqui, ó. Porque esse cara já desce formando 90 graus. Tudo bem? Então, um dos catetos já é a própria altura. Aqui está a hipotenusa. Aqui está o outro cateto que vai ser a minha base. E aí, para calcular a área, é só fazer base vezes altura e dividir por 2. Tudo bem? Vamos fazer um exemplinho rápido? Olha só. Se eu tiver aqui, ó, um triângulo. Olha só. E eu te dou que esse daqui, a base, vale 3 e que a altura vale 2. Quanto é que fica? A minha área, de novo. Opa, deixa eu fazer aqui embaixo.
A área do triângulo, ela é base vezes a altura dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Como eu não tenho qual que é a unidade aqui, a gente coloca assim, ó, UA, unidades de área. Tudo bem? Só isso, porque eu não tenho qual que é a unidade aqui. Então, pessoal, basicamente a aula de hoje é isso, bem curtinha, bem rapidinha, bem facinha, tá? E aí agora, ó, eu deixei esse exercício aqui pra vocês, ó. Eu quero que vocês me entreguem, copiem esse exercício no caderno e me entreguem, tá bom? Uma foto dele lá no Google Classroom. Olha só, um dos catetos de um triângulo retângulo mede 2 e a hipotenusa mede 6. E eu quero saber qual que é a área do triângulo. Então basta que vocês aí vão fazer alguma coisa, desenhem o triângulo, tentem achar a base e a altura dele, e aí você me acha a área, tá bom? E aí vocês me mandem a alternativa e as contas, por favor, hein? Tá bom? Então, hoje a aula vai ficando por aqui, é isso, e até a semana que vem.